Olá, que bom ter você aí. Seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra. Estamos discorrendo aí sobre Provérbios, sabedoria direto do trono da graça, através de Salomão. Estamos no capítulo 21 e hoje continuaremos aí a partir do verso 16. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e nos ajude a transmitir essa mensagem que muda toda uma história, muda toda uma geração. Só Deus tem o poder de fazer isso na sua vida, tirar você da depressão, tirar você de uma enfermidade, te dar força para suportar a enfermidade. Deus tem planos muito superiores ao que nós podemos pedir, pensar e imaginar. Nós precisamos nos entregar a Ele e certamente Ele nos dá, e eu tenho essa convicção e vivo isso, paz mesmo em meio a situações extremas, situações extremamente difíceis. Muitas vezes não vemos saída em algumas coisas, mas Deus está conosco e nos fortifica, aleluia. Verso 16: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O fim de um homem perverso é a morte. Ou ele tem uma morte prematura, dependendo dos caminhos por onde ele percorre, ou ele terá uma morte espiritual durante a sua vida terrena, e depois, no grande dia, no soar das trombetas, ele terá a morte eterna. Mas para os que estão em Cristo Jesus, os que são chamados de loucos, porque o Evangelho é loucura para os de fora, esses terão a vida eterna ao lado do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Oh, meu Deus, que momento é esse? Que momento tão esperado! E isso nos fortifica para superarmos tudo o que precisamos. Verso 17: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Meu Deus, em outra tradução diz que quem ama os prazeres e quem ama a carne gorda jamais enriquecerá, Fala aí de dando totalmente vazão para a carne, vivendo pelos prazeres da carne, esquecendo que a nossa vida é mais espiritual do que carnal, porque nós somos feitos do pó da terra. Gênesis capítulo 3, se não estou enganado, fala isso. Fomos formados do pó da terra, então Deus soprou o espírito de vida nas nossas narinas e nos tornamos um ser vivente. Então nós somos um ser espiritual e precisamos viver como os espirituais. Glória a Deus. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Meu Deus, tantos exemplos, tantos conselhos no livro de Provérbios. Será que quem está andando por caminhos tortuosos nem por um instante chega a meditar no fim que está escrito para ele ou para ela, se não se arrepender dos seus maus caminhos? Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, maldizente. Oh, meu Jesus amado, escolha bem o seu cônjuge antes de casar. Escolha bem. Como que eu faço para escolher? Busque Deus, eu já falei isso aqui, e o seu cônjuge separado por Ele está guardado nele. Então ande perto do Pai, busque Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e Ele guiará você por um casamento seguro. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato os desperdiça, ou seja, gasta dissolutamente, como comentamos aqui a respeito do filho pródigo, e acaba ficando sem nada. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Vou ler novamente. O que segue a justiça e a bondade achará vida. O que segue a justiça, Deus é justiça, e a sua bondade achará vida, a justiça e a
honra, você será justificado, você será honrado. A humildade, né, vem antes da honra, mas a soberba vem antes da queda. Então, aí tem dois caminhos para você seguir. Qual que você escolhe? Eu aconselho que você escolha o caminho da humildade. E humildade não é ser pobre, porque existe pobre que são arrogantes, mas existe muitos ricos que são humildes. Amém, amados? Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso tudo, em nome de Jesus, amém. Abraço meus amigos e abraço aos nossos amiguinhos.